Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thales e você está ouvindo o EnovaCast. O EnovaCast é o podcast oficial da Nova Odonto, onde falamos um pouco do universo da harmonização facial, mercado odontológico, empreendedorismo e saúde, dicas de livros e um pouco dos bastidores aqui da Nova Odonto. Além do excelente conteúdo que vamos trazer para vocês, também iremos receber convidados de altíssimo nível, como no caso de hoje. Conheça mais da Nova Odonto e de nossos cursos pelo Instagram, @novaodonto, e em nosso canal do YouTube, Harmonização Facial. Aproveite e se inscreva no nosso feed aqui no Spotify. E o mais importante, a gente sempre fala, mas compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Se você pensou em alguém durante o episódio, simplesmente encaminhe para essa pessoa. Temos tido muitos feedbacks de vocês que conheceram por um convidado, ouviram um episódio e acabaram ouvindo todos os episódios da série. Estamos fazendo isso com muito carinho. O objetivo da NovaCast é levar conhecimento do mercado para vocês, que possam ter insights e tomar melhores decisões na vida de vocês e no consultório. No episódio de hoje, vamos receber o amigo Marcos Coral Scocati, CEO da Coraldente, um dos maiores gênios da odontologia mundial. Um verdadeiro professor pardal, apesar dele não gostar desse título. Eu sou o professor Thales e dou as boas-vindas ao Coral. Se apresente, pessoal, Coral. Olá pessoal, colegas, amigos e conhecidos da odontologia. Eu agradeço primeiramente por estar aqui, por esse convite, uma honra, né, ser selecionado como uma pessoa de destaque, que não me considera como tal, mas já que você me chamou aqui, eu estou aqui para isso. Mas é uma honra muito grande estar aqui para ser entrevistado por você e contar um pouco da minha história ou então da própria empresa da Coraldente. Cada NovaCast que a gente realiza, a gente tem muito prazer. É uma experiência muito bacana pelo network, encontrar amigos. Mas não é por acaso. A gente teve aí convidados como o professor Eduardo Picans, que foi o 007, e o Coral, desde o início, eu falei para ele, seria o camisa 10 da seleção aí na final da Copa do Mundo. Coral, com a sua história, eu sou um fã do teu trabalho. Te conheci por várias pessoas do mercado, minha esposa, pessoal do Instituto Velini, CD Dental, muitas pessoas falando bem do seu trabalho, e eu queria conhecer esse cara que era mega criativo. Conta um pouquinho mais da sua história, formação, experiência de trabalho, quem realmente é Marcos Coral? Bom, o Marcos Coral é um dentista, cirurgião dentista, né? Somos cirurgiões dentistas que têm uma capacidade diferenciada em desenvolver alguma coisa que serviria para a minha profissão. Nada mais, não tem nada de extraordinário nisso. A única coisa é que eu executo, eu transformo aquilo em realidade, as coisas que seriam bom para mim, na minha profissão. Então, eu não sou um mega ingênio, como você diz, não me considero como tal, e tem gente muito mais geniosa por aí, né? Até com capacidades culturais, científicas mais profundas. Eu sou um prático que eu desenvolvo soluções para alguns problemas que ocorreram dentro da minha profissão. Vamos ver se isso é verdade, essa falsa modéstia aí. Onde que você se formou? Quantas especialidades você tem? Tá, então eu sou ex-aluno da OSEC, né? Em 1981 eu entrei, saí diretamente do terceiro ano de colegial e entrei. Teve até uma situação engraçada que existia uma pessoa muito importante, muito de destaque dentro da escola, que era certeza absoluta que ele ia entrar na faculdade. E eu era amigo dele, pessoal, e eu andava sempre com ele. Então, éramos tidos como os dois mais inteligentes da escola. Mas, na verdade, o inteligente era ele, não era eu. Eu andava com ele, ele era meu amigo. A gente é a média das 5 pessoas que a gente tem mais contato, né? Andar com ele já é bem inteligente da sua parte. E eu acabei entrando na faculdade e ele não. Então, ficou uma situação meio esquisita, que todo mundo estava ciente que ele ia entrar e eu acabei entrando. Não sei porquê, acho que alguém... Eu acho que eu peguei a última lista da faculdade, mas acabei entrando, não importa como. E um detalhe, né? Talvez quem está ouvindo a gente aqui em 2021, ou talvez daqui 10 anos, em 2031, a odontologia era uma carreira muito concorrida, né? Essa época que você fez, hoje em dia a gente sabe, pela quantidade de faculdades, de número de vagas,
tem uma oferta até maior do que a demanda no mercado hoje pela odontologia. E naquela época não, era realmente uma coisa bem mais restrita, bem mais fechada. Eu entrei na faculdade não paga, na Unesp, só que era em Araraquara. E eu estava, como meu pai era dentista, e eu queria pegar o consultório dele andando. Tanto é que eu comecei a trabalhar quando estava no 3º ano de faculdade. E a minha intenção não era mudar de cidade, porque quando você vai para Araraquara você tem que mudar, né? É integral. Eu acabei fazendo noturno na USEC, né? E eu optei, porque era uma faculdade paga, né? E era cara demais. Para os mais saudosos aí, né, a geração nova ainda nem conhece muito a USEC, né, a atual Unisa, mas naquela época a USEC, você está falando que era cara demais, era inclusive assim, uma das melhores faculdades do país. A USEC tem uma história com a odontologia no Brasil muito forte, né? Quantos nomes aí de pessoas da indústria, de cursos, de consultórios famosos, de vários outros lugares. Aziz Constantino, né? Cresceu lá, ele era o diretor, ele era presidente do diretório acadêmico, né? Grande hoje, amigo, o Capela. Professor Capela, Eduardo Capela. Abraço, Capela. Esse é memorável, né? Muita história com ele lá na aula de anatomia. Foi o ano que eu mais estudei na minha vida, 1º ano de faculdade. Eu nunca estudei tanto, né? Mas eu falando nome de artérias, veias, nervos e tudo mais. E a nossa conversa, como era noturno, saíamos meia-noite da faculdade e voltava falando somente nomes de... acidentes anatômicos, ossos, músculos. Acidente anatômico em ossos, né? Músculos, meu Deus. Foi o ano que eu mais penei na minha vida. Eu não pensei que eu fosse ter que estudar tanto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da sua história, da tua experiência. Mas para a gente já engatar a conversa aqui no mundo dos business, como surgiu a empresa Coraldente? Produtos inteligentes para profissionais exigentes. Ali é o seguinte, como eu trabalhava, né, durante o dia e ia para a faculdade de noite, eu precisava levantar dinheiro, né? E eu tive sempre esse tino comercial, né? Então eu comecei a vender na faculdade, era noturno, eu comecei a fazer camisetas estampadas em silkscreen. E aí eu fiz um negócio com o Aziz Constantino, que era o presidente, e comecei a personalizar as camisetas da Odonto. A coisa deu tão certa que eu tinha a personalização de todos os cursos da faculdade. Mas me conta um pouco mais, você terceirizava essa personalização ou você mesmo que fazia? Você foi atrás das de final máquinas? De semana eu ia para Silva Teles, comprava caixas e caixas de camiseta Sulfabril, já pegava o pedido, eu personalizava. Então, se você quisesse uma camiseta preta escrita em amarelo, eu faria. Uma camiseta branca escrito em verde limão, eu faria. Isso em que ano, que década que a gente está falando? 81. Em 81, você já estava preocupado com a personalização do seu produto para o seu cliente. Sim, aí eu estampava atrás o curso, né? E na frente o símbolo da faculdade. Então era comunicação social, medicina, odontologia, tudo que era curso eu faria. E por ser personalizado, se cobrava mais caro. Eu sempre gostei dessa parte de ganhar o faz-me rir desde a faculdade. Eu lembro que eu vendi camiseta também, mas encontrei um distribuidor, sei lá, cobrava 15, eu vendia 25, eu era o intermediador ali. Organizei balada durante a faculdade. Eu era mais um comerciante. Eu tentava, isso vem de casa, meus pais têm comércio, então eu sempre vi muito aquilo ali e eu tinha essa preocupação realmente. Eu estava ali fazendo faculdade, a faculdade pública era a Unesp, porém em São José dos Campos, e eu tinha aquela preocupação de fazer um extra. Eu queria tomar uma cervejinha, tomar um açaí, sair, fazer alguma coisa, e eu não tinha essa condição. Então eu estava ali desenrolando. E isso traz uma visão de mundo muito boa, né? Eu sempre falei que a faculdade, ela me informou muito, mas a minha formação como ser humano foi o que eu aprendi muito fora dos muros da faculdade. Foi nas dificuldades, às vezes até as dificuldades dentro da faculdade mesmo, relacionamento. Eu cheguei na faculdade, eu vim no interior de Minas, então achava que eu sabia muito, me achava inteligente, e ali a porrada foi forte mesmo assim. Eu tive que estudar muito para não repetir na faculdade também. Então, e essa parte da camiseta foi o início, eu fazia meia, fazia um monte de coisa personalizada. Mas isso não era Coraldente ainda não. Não, aí que tá, eu já tinha essa vontade, esse tino, eu já fui visto, mas estava sendo detectado lá como um vendedor da faculdade. Aí meu pai foi para os Estados Unidos, dentista também, e trouxe para mim uma bandeja plástica
né, num congresso que ele foi. E me deu de presente. E eu levei para a faculdade, né? E só eu tinha aquela bandeja. E hoje é o modelo C10, né? Eu já comecei com C10 sabendo que eu ia fazer mais modelos. Então eu já comecei C de coral dente e 10, porque daí ia ter mais. Você estava em que ano da faculdade? Eu estava no primeiro ano. No primeiro ano, não, aí, você comprou a bandeja? Não, a bandeja entrou no final do primeiro ano para o segundo que eu estava entrando na clínica. E aí você já criou o nome Coral Dente? Não, aí o Marcos Coral, que era o coral aqui, coral lá, e aí os amigos falavam, coral dente. Então ficou coral dentista, então não fui eu que criei esse nome, foram os amigos. Colocaram o nome em você. E aí eu acabei colocando. E inicialmente o nome ficou Coral Dente Engenharia Ergonômica. Por quê? Se pensava em organizar alguma coisa no consultório, que era através dessa bandeja. E eu coloquei essa bandeja lá e o Jaquete, o professor Jaquete de dentística, olhou aquilo e falou assim, nossa, que legal, onde é que você tem isso e tal? Aí todo mundo veio, eu falei, pá, já acendeu a luzinha. Foi nesse momento que acendeu a luz, se eu fabricar, se eu comercializar, tem cliente, tem público para isso. Foi nessa hora? Nessa hora que... Até então era ostentação, só eu que tenho, me ajuda. Foi mais para mostrar que eu tinha, né? A primeira motocicleta, a mobilete, aquelas coisas e tal. E era gostoso você ter e os outros admirarem aquilo, como qualquer adolescente, né? E aí o Jaquete olhou, os professores, assistentes gostaram e tal. Por coincidência, na rua de baixo da casa onde eu morava, tinha uma empresa que comprava máquinas. Aí eu cheguei para o dono da empresa e falei assim, como é que faz isso aqui? Eu falei, acabei de comprar um lote de máquinas e aí veio uma maquininha que faz isso aqui. Chamava Vacunet. Mas está totalmente destruída e precisa arrumar, trocar motor, bomba vácuo e tal. Aí eu comprei por R$500, eu não sei se era reais mesmo, acho que era. Acho que não, né? 83, ia ser aí usado. Fui lá, comprei, pintei ela inteira, desmontei, troquei o motor, mandei enrolar, não comprei motor novo, eu mandei enrolar o motor novo, troquei todas as borrachas, a bomba vácuo tinha uma válvula quebrada e tal. Bem, a primeira coisa que eu moldei na minha vida foi um toco que eu achei no meio da rua, que eu fui na Avenida Paulista, na Rua Augusta, numa empresa que só vendia plástico, na Plastitécnica, e vendia as placas de poliestireno. Eu meti a placa lá e puxou e formou o formato do... Eu falei, achei. Aí você viu a mágica acontecendo. Foi tão gostoso aquilo. Nesse pouco tempo de conversa ainda, Coral, eu já percebo, a gente fala muito, né? O que a Apple é, o que o Google é? A gente fala muito das empresas, elas vendem a ideia por trás, né? Uhum. E para mim a Coral Dente, ela tem muito isso na essência, né? Que esse prazer, essa diversão que você tem no processo de criação. Você simplesmente não sai fazendo, isso dá dinheiro. Tudo bem, tem mercado, mas eu não vou sair igual eu fiz lá atrás, contrata alguém que produz. Não, eu quero saber como fazer, eu vou mais profundamente. E para mim sim, os grandes gênios, eles querem saber todo o processo mais profundamente. É este que eu acho que é o grande barato para mim. Eu não me preocupo em ganhar o dinheiro, ele vai vir. Né? Qualquer lugar que você vai fazer alguma coisa, trabalhando no consultório, ou fabricando alguma coisa, ou ensinando alguma coisa, não importa, vai reverter em dinheiro para você. A gente está num momento muito importante. Eu queria que você trouxesse para a gente aquela reflexão do mineiro pescando. Compartilha para o pessoal essa história. Eu comentei com você outro dia. Sim, por favor. É aquela coisa, tem uma fábula, né, que chama, acho que dá para chamar de fábula. Que tá lá o caipira sentado na beira do rio, né, pescando. Aí vem uma pessoa lá, um empresário, e fala assim, e aí, o que tá fazendo? Estou pescando, né? Mas por que pescando o quê? Tô pescando camarão, né? Sei lá, não se pesca camarão com vara, né? Mas tudo bem, que seja. No seu caso, pesca. Vamos pensar peixe mesmo, né? Aí ele fala assim, quantos peixes você pega? Eu pego 10 peixes. Poxa, você não pensou em colocar mais varas aqui para você pegar mais peixes? Aí ele parou, olhou para a pessoa, o empresário, e falou, para quê? Para você ter mais produtividade. Para quê? Mas depois que você pegar mais produtividade, você pode abrir uma indústria de vender peixe em lata, peixe em conserva, sei lá. Para quê? Para você um dia ter uma grande empresa e dar muitos empregos e aí você ter bastante gente trabalhando para você. Para quê? Para você um dia ficar rico, milionário
e poder descansar. Para quê? Bom, para quê? Porque você trabalhou tanto e você agora vai descansar e vai pescar. Então, para que se eu vou fazer tudo isso para parar para pescar? Eu estou pescando agora, para que eu vou fazer tudo isso? Então, essa é a fábula, né? Não, eu sou apaixonado com essa história. Eu gosto muito de histórias, Coral. A gente aqui fala muito de história, storytelling, porque eu vejo isso muito no mercado odontológico. Você eu considero um baita dentistão de mocho mesmo, até brinco, né? Pra que você trabalha até hoje? Uma das coisas que o Coral justifica, alega... Mas se eu não tiver o mocho, eu não tenho as ideias. Não tem a criação, a parte da criatividade, a necessidade. Isso a gente vai chegar lá na frente ainda. Eu gosto muito dessa ideia do Caipira, porque eu vejo muitos consultórios investindo muito, ampliando o consultório, ampliando salas de atendimento, contratando mais pessoas para ganhar mais. Passa um consultório de um faturamento de 40 mil reais, passa para 200 mil por mês, mas quando vai apurar o líquido mesmo, está sobrando menos. E um passivo monstruoso que se criou. E essa é uma ideia que a indústria, o mundo vende para a gente, que a gente tem que ir aumentando. E hoje eu até falava um pouco com você que eu estou num ritmo mais desacelerado, estou mais tranquilo, eu quero crescer, eu faço muitas coisas para crescer, mas eu não faço mais um movimento muito grande, que vai me gerar muito estresse. Eu estou num voo de cruzeiro ali e eu vou meio que controlando esse cruzeiro. Eu sei para onde eu quero ir, mas às vezes não dá para ir tão rápido, porque vai demandar muitas pessoas e hoje eu quero ter uma operação um pouco menor, por ter prazer realmente em acompanhar cada etapa, o que está acontecendo. Mas voltando lá, conta um pouquinho mais da Coral Dente pra gente. O que é a Coral Dente? Ela é um e-commerce, é uma fábrica, uma indústria? Então, comecei então com as bandejas, que aí vieram mais, depois daquele modelo que foi feito, que meu pai me trouxe, eu fiz 27 modelos. Inclusive, temos um elaborado pela sua pessoa. O melhor modelo que eu já usei, Coral. A melhor harmonização. É a melhor perfeito. É a única que existe, mas tudo bem. Podemos falar que é a melhor bandeja para harmonização facial. GC20. GC20, é o modelo de harmonização facial. 21, desculpa. 21, GC21. O pessoal me pergunta, doutor Thales, lá no site da Coral, qual que é o seu modelo? Geralmente vou lá na conversa e pego. Isso aí foi uma provocação que o Coral fez e gastei mais de um ano desenhando. Foram muitos modelos. A gente até comentava. Eu lembro deles. Eu acho que foi quase 10 modelos aí realmente que a gente fazia. Tiveram vários estagiários que nos ajudaram nesse processo. Eu lembro da Natália, que era uma estagiária, Vinícius, que ajudava a recortar, a gente mudava o tamanho ali. A hora que eu ia produzir, não, pera um pouquinho, vamos mudar isso aqui. E o Igor está aqui nos acompanhando, e como no dia a dia do consultório, a nossa operação ela é muito mais fluida por ter essa bandeja. A gente tem hoje em cada consultório, acho que 2 ou 3, talvez 3 aí, em cada consultório, e todas cheias de produto. A gente tem certeza, Coral, que não falta nada hoje no consultório. E eu sei onde está tudo. Eu sei onde está tudo. A produtividade aumentou. Se faltar alguma coisa, você repõe, né? Você já tira aquilo daquela cavidade e o auxiliar, ou a pessoa responsável por abastecer, já sabe que está faltando aquilo daquela cavidade e fica muito mais fácil. Na descrição aqui do podcast, do EnovaCast, eu vou deixar para vocês o link da bandeja para conhecerem aí também. Mas continua, por favor, conta dos outros modelos, estava falando aí, eu te interrompi. Cada modelo sempre tem a palpite de cada colega. Né? Por que você não faz uma assim? Por que você não faz uma assada? Eu só tal, e fui fazendo modelos para atender a minha necessidade e depois a necessidade dos colegas. Né? E tem alguma bandeja de uma especialidade que é campeã, tipo de dentística, de orto, de prótese? Então, Thales, eu vou te falar uma coisa. Depois de tanta palpitação, né, de palpites de... faz com isso, faz com aquilo. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu inventei a linha Adapt. Ou seja, as repartições são escamoteáveis. Você monta do jeito que você quer, pronto, acabou. São 4 modelos universais que você põe o tamanho que você quiser, desde caixa de luva, sugador, até broquinhas pequenininhas que você pode colocar em estoque lá dentro, né? A gente vai chegar lá na frente. O Coral, ele leva muito a realidade dele para os clientes dele, né? Então, de acordo com a minha necessidade, a pessoa pode adaptar e criar as coisas. Hoje a gente vive num mundo muito plug and play e muito descartável. E você foi muito na contramão. Você tem clientes aí que estão com a mesma bandeja há 30 anos. Um dos motivos que não se ganha muito dinheiro na Coral Dente. Porque os produtos que eu faço para mim. Eu não gostaria de fazer uma coisa descartável. Então, meus produtos, eles duram muito, né? Então, eu teve até um episódio no último congresso presencial, né? O CIOSP, acho que do ano passado, comecinho, e veio uma senhora lá e falando assim, eu quero uma bandeja igual a essa, tá? Era uma GC6.
E eu falei, legal, nós temos aqui, tá aqui. Ela falou, ótimo. Aí eu perguntei, eu olhei, ela tava meio manchadinha e tal. Eu falei, só tá trocando por quê? Houve algum problema? Eu falei, não, é que eu fiz uma outra sala e eu queria colocar igualzinho que eu tenho no outro consultório. Ela falou, você sabe quanto tempo eu tenho essa bandeja? Eu falei, não é pouco tempo, né? Eu falei, não, faz 30 anos que eu tenho essa bandeja. Porque ela fica dentro da gaveta, não estraga, tal, é um material resistente, de poliestireno de alto impacto e tal, e fica dentro da gaveta. E aí não tem manuseio. É esse o grande problema. A nossa bandeja, nosso produto é durável demais. Mas esse é um valor muito importante para as empresas. A gente vive num mundo tão descartável e eu vejo sim que essa valorização está acontecendo. Você me quebra, né? Quando você fala aí que não ganha muito dinheiro. Eu tô querendo aqui fazer o IPO hoje da Coral Dente aí, talvez levantar uns 40 milhões aí agora, em 2021. Mas se você não investir agora, você é investidor e quiser investir em 2031, daqui 10 anos, provavelmente a Coral Dente vai estar valendo aí seus 40 bilhões de dólares de mercado. Então, são 10 anos para render. Passa um gig e diga amém aqui, meu filho. Amém. Muito bom. Conta um pouquinho mais do e-commerce, dessa experiência com a fábrica. Então, existiu, eu era cirurgião dentista, aí eu fiz a especialização. Eu não aprendi muita coisa na faculdade em ortodontia, não me interessava, acho que muita gente não se interessava pela especialidade. E um dia eu estava no congresso, não tinha o que fazer, e eu entrei para assistir uma palestra, que era gratuita. Não lembro de quem que era, acho que foi do Dr. Bellini, né? E assisti e aquilo me interessou, coisa que eu nunca tinha visto antes, e aquilo me despertou. E aí tem aquele burburinho que fala, porque é uma especialidade que está em alta, não sei o que, dá dinheiro, não sei o que lá, tal, que tinha um monopólio naquela época, né? E cada tratamento custava um carro, né? Na época. Em dólar. Então eu acabei me interessando e acabei estudando, coisa que eu não sou de ser tão científico assim, tão aprofundado em estudo. Fica aqui a minha confissão, né? E acabei me interessando e me meti na ortodontia. Fui estudar e comecei a ter paciente. E esse paciente tinha um problema para resolver e eu não conseguia resolvê-lo. E aí foi fazendo depois a ortodontia. Primeiro fiz ortopedia funcional. Fiz o curso com o Dr. Tatsuko. Hoje tem o Maurício Sakima, muito competente. E eu aprendi ortopedia, depois de ortopedia eu fiz ortodontia, depois eu fiz especialização, né? Fiz cursos com como fazer ortodontia, depois me especializei, depois eu fiz mestrado em ortodontia, porque eu não resolvia o problema. Eu estava sempre com um problema para ser resolvido e não acabava. Aí eu fiz DTM, que estava com problema do paciente, e aí acabei resolvendo finalizar com acupuntura. Então tem todas essas especialidades para tentar resolver o problema. Então, veja bem, eu não sou um estudioso, eu sou um resolvedor de problemas. Hoje, com quase 60 anos, estou ali no finalzinho dos 59, eu vejo que eu sou um resolvedor de problemas. Eu vivencio o problema e quero resolver. Esse é o meu grande barato. Quando é teu aniversário, Coral? Qual que é a data? Dia de Todos os Santos. É 1º de novembro. 1º de novembro. Não, tem um chãozinho aí. Quase que eu fiquei no dia de Todos os Mortos. Quando você teve o Covid aí que você ficou internado. Mas eu quero trazer aqui um momentinho antes. Você falou ali que num congresso, assistiu uma palestra, abriu a sua mente. Eu não lembro também o congresso, mas eu lembro da pessoa. Assisti uma palestra do Maurício Casa, na época, sobre a Invisalign. Era um congresso também. Eu lembro que era uma palestra só para ortodontistas, mas eu ainda não fazia a especialidade de orto. Acabei cursando por um período e acabei não concluindo, saí na metade dela. Mas eu tinha um amigo que trabalhava na organização, me colocaram para dentro da sala lá, não sei se era o CIOSP, o Orto SPO. Que era proibido, né? Que era meio proibido, né? A gente sempre teve boas amizades, né? E aí eu fui assistir. E o que me marcou muito do Maurício Casa, isso eu tive com outras pessoas na ortodontia também, lá de São José dos Campos, foi meu professor, o Adriano Marota, o Weber. Todos eles muito íntimos. Muito íntimo, mas pessoas muito íntegras, com uma visão de abundância. O Maurício Casa, sou muito amigo dele. Eu quero trazer o Maurício Casa aqui. Já fica aí o convite para ele. Para mim é uma das mentes assim da odontologia aí também brilhantes, assim, noção de mercado, de relacionamento, como o Maurício Casa sabe deixar as portas abertas aí. É um cara que eu admiro muito. Acabei tendo contato depois com ele. A gente foi para Costa Rica, participamos lá do evento, um treinamento na Costa Rica.
coisas que a vida acabou nos levando. Mas você foi para a ortodontia, e aí você viu as necessidades do paciente e você como profissional ortodontista. O que você criou dentro da ortodontia? Qual que é a sua história aí? Cada necessidade eu inventava alguma coisa. Né? Eu acho que todo cirurgião dentista tem, naquele momento que você está trabalhando, poxa, se eu tivesse uma coisa para resolver esse problema, eu acho que existe um pensamento aí que fala que o cirurgião dentista é um artista, é um psicólogo, né? É bem completo. Né? É um Papa. É uma frase. Pio XII. E todo cirurgião dentista tem essa necessidade, né? E de inventor, né? Resolver um problema. A única diferença é que eu punha isso como meta de querer transformar aquilo realmente em coisa física, né? E eu não sei qual foi o primeiro, né? Mas muitos produtos, eu tenho 270, mais de 270 invenções, né? Eu costumo falar que nada se cria, tudo se melhora. Não que eu copiei alguma coisa, mas eu melhorei muita coisa que existe no mercado, né? Tem um empresário que fala muito disso, que é o Abílio Diniz do Pão de Açúcar. Ele fala que ele inspirava muito. Ele ia lá fora e trazia exatamente a mesma escada rolante, a mesma prateleira que ele via no mercado, às vezes na Irlanda, na França, nos Estados Unidos, ele trazia e incorporava aquela tecnologia, aquela modificação no dia a dia do Grupo Pão de Açúcar. E cada produto tem a sua história, né? O porquê aconteceu, são muitos, né? Mas patente mesmo, acho que tem umas 22, 23. 22 patentes? Patentes, né? E de produtos que eu comercializo, assim, que eu desenvolvi, uns 80, né? Como é registrar uma patente? Quanto custa? Como que é o processo? Isso foi Você faz sozinho? Hoje eu nem sei mais, porque eu que faço as minhas, eu já sei tudo o que tem que ser feito, eu que escrevo o texto todo. Existem algumas regras, né? Até a numeração de linhas, tem que ter um padrão. Existem palavras que devem existir dentro da patente, né? É você escrever alguma coisa, um descritivo, repetitivo às vezes, para que um leigo entenda aquilo que você está descrevendo. Então é um técnico do NPI que vai ter que ler aquilo e vai falar, poxa, isso serve para tal coisa. Se ele tiver dúvida, ele reprova, acabou. Então tem que estar muito bem explicado, mostrar o problema que existe no mercado, o problema que você quer resolver, como se fosse assim, uma coisa banal, né? A água molha. Então, a hora que tiver a água em cima de uma superfície, ela precisa ser limpa, seca. Então, eu vou pegar esse produto, é um pano, desenvolvi um pano que vai limpar aquilo, vai secar, ele é absorvente e tal. Ou seja, ele visualizando aquilo que é o problema e a solução que você deu. Aí sim ela é aprovada. E 22 patentes. E você tem que renovar, pagar taxa todo ano dessas patentes? Como que funciona esse processo? Você tem a entrada, não são taxas altas, né? Mas tem anuidade. E acaba, depois de você ter várias, é bom você ter um escritório que acompanhe isso para você. Todo dia tem um maluco lá que fica lendo o diário oficial, né? Se tem alguma coisa contra você. Por exemplo, você inventou a chave. Então, se alguém ver isso dentro de um certo tempo e vai falar que já existe, ele tem que um certo tempo para poder retrucar isso e te falar, não, isso aqui não pode ser vendido, não pode ser inventado, né? E aí depois, para você manter essa coisa, você tem pagar uma taxa, né, de anuidades. E depois de um certo tempo, ela acaba se tornando pública. Eu tenho, por exemplo, desenhos, eu fiz um desenho uma vez aquele ser dentista, você lembra? Lembro, as tirinhas ali. Isso, eu fiz. Vinha no jornal da PCD? Oi? No CRO? Onde que vinham elas? Eu lembro de ver, mas... Não, teve aquela revista italiana que pegou isso e eu fiz esse site, né? Esse blog, um site que eu estava meio decepcionado com a desvalorização da nossa profissão. Isso na década de 90. Sei lá, eu não vejo época eu sou muito ruim para datas, né? Mas eu estava inconformado que os meus pacientes me ligavam dizendo que não podia comparecer à consulta porque tinha que levar o cachorro no pet shop para fazer, lavar, né? Fazer tosa, ou então porque a manicure tinha marcado a hora. Eu falei, poxa, isso é falta de respeito. Um médico fica 2, 3 horas esperando na sala, às vezes não é atendido,
paga uma fortuna com todo o direito, né? Porque é um conhecimento, né? Que é uma detecção, um diagnóstico, né? do problema dele. E ninguém reclama nada. Agora o dentista, em cima da hora, fala, não vai dar para ir porque eu tenho que ir na cabeleireira. Aquilo me deixou muito conformado. Aí eu peguei aqueles 2 menininhos, né? Um menininho e uma menininha, que eram das gotas de pinho alabarda, que eram 2 peladinhos e falavam que era maré, né? E ele fazia uma gracinha que a maré dar a azeitona da pizza para ela, e ela falava, a maré dar a cereja do bolo para ele, né? E aquilo eu inventei uma história que eles cresceram, viraram dentistas e ficou ser dentista é. Então foram situações do cotidiano. Eu acabei investindo nisso, mas nada comercialmente. Nunca fiz nada para ganhar dinheiro com isso ou, como é que se diz? Explorar para divulgar a empresa. Nunca teve nenhuma relação. Que hoje em dia, nessa época de royalties, direitos, né, aí de personagens da Disney, né, licenciamento, personagens aí, Turma da Mônica, hoje eles poderiam estar licenciados aí também, outras marcas utilizando esses personagens. Eu tenho direito de 60 anos de usar isso. Mas não foi sozinho, foi um outro, junto com um amigo meu, né, hoje periodontista, né, que não era periodontista na época, ele fez mestrado, e o Fábio, né, o Fábio é um cartunista que tinha o dom de desenhar e a gente desenvolveu isso. Então o mérito é mais dele do que ele desenhar. Eu tinha as ideias, era de madrugada, vamos fazer assim, né, que o dentista fala para o paciente, pode cuspir, aí ele levava uma cuspida no rosto, sabe? Então, tudo coisas do cotidiano e engraçadas, né? E que fazia sentido para o mundo odontológico. Dentistae.com.br, pode ver que está lá até hoje. Olha só, muito bom. Vamos deixar na descrição também o link aí do Ser Dentista É. Conta um pouquinho mais dos números da Coral Dente. Passarinho aqui me falou que hoje são mais de 600 distribuidores no Brasil. Sim, lá fora tem a ativos. Private Label. Conta um pouquinho mais. Então, de acordo com... A gente viaja muito, né? E viajava, né? Viajava muito. Então, a gente tem que ver as novidades, a tendência. Hoje, por exemplo, se fala que harmonização e alinhador, né? Não se fala mais... As facetas passaram um tempinho, né? São épocas, né? Vamos desenvolvendo. Então, eu fiz contatos através de amigos que me mostraram empresas grandes lá no exterior, mostrei o produto e gostaram. São várias, né? Mas, por exemplo, a Ortho Technology, né? Nós fabricamos um produto private label. Aí você fabrica aqui e coloca a marca deles. Eu fabrico. Mas tem um detalhe nas cores, né? Aí eu fiz uma sacanagemzinha, né? Para não dizer que existe lá ainda, tá? Made in Brasil, né? É o mini stripper dele, o nome é deles, só que eu ponho o nome deles num produto que eu fabrico aqui. Mas é uma seleção, tem uma seleção de lixos, né? E a tampinha de cada seleção eu pus verde, amarelo, azul e branco. Deixar nossa marquinha aí no universo de Brasil, bom brasileiro. Pode dizer que é minha. Isso é no caso de produtos private label, né? Com as parcerias para o exterior. E no Brasil, como é que é essa relação? 600 distribuidores, a sua logística? Eu fico imaginando, deve ser uma coisa absurda. Varia, porque os distribuidores são desde os grandes, tipo Kremer, Speedgraph, todos eles são clientes nossos. E tem os pequenos, né, que graças a Deus não morreram, porque tentaram, né? A Kremer veio aí para tentar, tentar não. Quando ela entrou pesado e muitos deles não aguentaram, né? Mas nós temos desde maleiros, né, que aquele que atende ainda o consultório particular, que é de confiança, vão mostrar as novidades e tal. E no Brasil inteiro, né? Então, dentais pequenas tem o mínimo que se compra para ser distribuidor e uma frequência. Esse distribuidor que quer ser distribuidor, se não comprar durante 6 meses, ele deixa de ser distribuidor. Então, você que está ouvindo, 2 opções. Você pode se tornar um distribuidor ou você pode encontrar possivelmente um produto perto de você aqui no Brasil. Sim. E quando não tem, porque nós cobramos frete, né? Nós cobramos frete justamente para não quebrar o distribuidor. Se o cara está lá no Ceará, tem um e-commerce que você pode vender para o cara. Isso, eu vendo porque tem gente que não encontra o produto em alguma dental próxima. Mas o distribuidor tem condições de comprar, vender mais barato que eu e ainda não cobrar frete.
né? E eu acho que assim, dessa maneira, a gente respeita o distribuidor, dentro dessa possibilidade de ele ter um ganho de poder distribuir o produto. Coral, conta pra gente um pouco mais da sua história. Qual foi a sua maior experiência com a Coral Dente? O maior desafio que você já enfrentou? Olha, cada produto é um desafio, né? Já começa por aí. Você teve a ideia que para você a melhor coisa do mundo é o seu filho daquele momento, né? Todo filho, por mais feio que seja, ele é lindo para você. Então, como repetir aqui já, o grande barato da minha vida é transformar isso. E nessa pandemia, no começo, houve aquele boom das máscaras faciais, né? Eu estava desenvolvendo um produto que ia ser com molde de injeção e tal, e nesse molde tem a placa base e depois tem a parte do próprio produto. Isso tudo tem um custo elevado e tal. E aí houve a necessidade das face shields, né, dos escudos faciais. E vi nisso uma oportunidade, primeiro uma necessidade que estava necessitando. Minha filha trabalha no hospital, né, no Albert Einstein, foi ela que teve o primeiro contato ali com o vírus, os primeiros exames do Covid. Ela pegou o sequenciamento do vírus, né, aqui no Brasil. Isso. E eu via que aquilo estava meio descoberto. Então eu suspendi a fabricação do produto que ia ser feito e investi nisso. E um molde de injeção demora de 35 a 60 dias, depende da complexidade. Você já me mandou vídeos dos moldes sendo feitos, é uma complexidade. E juntou é uma arte. Um amigo meu, o Dr. Mustafa Amadi Neto, que hoje está em Portugal, e foi o meu primeiro professor de ortodontia, que depois que eu fui descobrir que ele não tinha nem mestrado, mas uma capacidade incrível de ensinar. E ele teve uma amiga do projeto IGIA, que estava fazendo face shields de impressão 3D. Além de ser não tão confortável, era caro. Então, eles estavam fazendo doação, e aquilo me comoveu. Mas também pensei em fazer um modelo não só melhor, como ter um produto de linha, que hoje é o nosso escudo facial. Então, com os fornecedores que eu tinha, eu pedi mesmo, na cara de pau, falei, eu te compro 1 tonelada de material, quanto você pode me dar para poder fazer doação? E houve mesmo essa doação, nós fizemos 17 mil unidades para doar. Eu tive que prestar conta disso, através do projeto IGIA, com H. Está tudo lá, quem quiser lá conferir, está tudo lá. E foi destinado ao Exército, que foi fazer as doações para o pessoal de frente, que eram os profissionais da saúde, que não tinham essa proteção. Que legal, Coral. E eu quis fazer uma coisa confortável, resistente, que dura até hoje, né? Então, e nesse inteirinho de dar essas 17 mil e fabricar, surgiram outras concorrentes muito mais barato e tal. Mas não me preocupa, porque entrou como se fosse linha. Mas esse produto foi o maior desafio, a sua pergunta. Um molde que demora de 35 a 60 dias, nós fizemos em 9 dias. Todo mundo empenhado em fazer, 24 horas por dia, de madrugada, a gente fresando, o CNC desgastando, projeto, teste, tem tudo, foi feito tudo bonitinho e está tudo registrado, inclusive no Instagram nosso, da Coral Dente, está lá. E esse foi o maior desafio. O Instagram a gente vai deixar também aqui no perfil para vocês conheçam, o Instagram da Coral Dente e também, obviamente, do Marcos Coral. Coral Dente com T mudo. Coral Dente com T mudo. Tem um ponto importante dessa massa, 2 pontos. O primeiro que eu vou levantar é que ela saiu com um modelo azul, né? Muita gente mandou de volta, porque estava vendendo um modelo azul e as pessoas queriam um modelo transparente, né? Conta um pouquinho disso daí. Não, é que a nossa placa de PET, né? Ela tem uma proteção. Então fizemos caixa, manual de instrução, fizemos uma coisa decente, né? Como é a qualidade da Coral Dente, né? Vamos fazer porcaria, né? Tá cheio de gente no mercado, mas queríamos fazer uma coisa resistente. E essa película protetora, não só por fora como por dentro, era azul. Então muitos colegas, não desfazendo de ninguém, mas muitos colegas não entenderam isso.
Né? Tá certo que houve uma falha que nós não especificamos. Por favor, retirar a película azul antes de usar. Depois você colocou isso na caixa, né? Pouco depois, né? Eu tenho amigos que estavam usando e estavam reclamando que ficava muito azul os dentes do paciente. Então eu ligava e falava, não foi isso que eu comprei, eu estou devolvendo porque eu queria transparente, não azul. Tudo bem, aí nós tivemos que pegar tudo de volta, foi um prejuízo enorme, porque tivemos que colocar, pegar de volta, mandar outra com uma etiqueta, remover a película azul dos dois lados, porque quando um tirava, mas continua azul, caramba. Tudo bem, isso acontece. São causas. E outra coisa que você foi desenvolver, o produto pronto ali, finalizado, você resolve desenvolver um anti-embaçante para ela. Você viu essa necessidade depois do uso. Sim, porque as pessoas estavam reclamando. O anti-embaçante, não sei se você tem esse conhecimento, o embaçamento se dá pela temperatura externa fria em contato com a temperatura interna do ar do seu corpo. Por isso que o carro embaça, lógico. O óculos. Então, é normal, natural, depende do ambiente que você tiver, não vai embaçar. Né? Aí eu desenvolvi, através de uma pessoa importante, uma solução química que faz uma película protetora que ajuda a embaçar menos. Não que vai resolver 100%. Mas foi fantástico. Aqui na Enova a gente usou muito o anti-embaçante, a gente usa, a gente tem alguns aí ainda. O resultado dele, a gente ficava jogando o arzinho, né? Para ver ele funcionando e funcionou muito bem. Conta um pouco mais dessa experiência aí com os congressos. Eu sei que você tem sempre stand aí, a gente já conversou muito sobre isso, com a VM Comunicações, outros congressos, SBOE, CIOSP, o próprio Haroldo, né? O Haroldo, para mim, foi funcionário da VM Comunicações e para mim foi, assim, talvez a melhor oportunidade que eu tive. O Haroldo, ele batia pesado. Você trabalhou com ele, não foi? Trabalhei com ele, quase um ano. Batia pesado das provocações, né? Eu quero até que você conte uma história que você tem com ele, que a gente deixou pensando aí muito tempo. Mas eu lembro, quando eu levava um projeto para ele, eu tive à frente aí por um período daquele portal, o Don't Bone, depois eu trabalhei junto no Congresso Indie Plus, depois do SPO, e estava ali mexendo, estava conhecendo na verdade a empresa, tentando fazer um pouquinho aqui e ali. Às vezes eu levava uma ideia de um novo projeto e ele falava, não, mas eu vou investir tempo, dinheiro num projeto que vai dar só isso, tem que ser algo maior, melhor, e aquilo foi me provocando a crescer. A exigência dele era muito grande e realmente eu tenho como um divisor de águas na minha vida ter trabalhado com ele. Talvez poderia ter ficado até mais tempo. Naquele momento, acho que talvez eu era jovem, revolucionário, queria montar minha empresa, fazer do meu jeito. Mas ele fala para fazer assim. Eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo, poderia ter aprendido até muito mais coisas com ele. Mas conta um pouquinho da tua experiência com ele, com esse mercado. Eu tenho histórias com ele, né? Todo evento, eu sou cliente dele hoje, né? Mas um dia eu comecei. Então eu comecei... Eu tenho até um painel lá na fábrica com um monte de fotografias de todos os congressos. Eu já fiz dente inflável de 2,5 metros de altura, em cima do stand. Eu carreguei muita caixa, né? Tinha uma Kombi 77 e carregava ela de caixa para tudo quanto é em cima, dentro, até carretinha atrás. E o Haroldo foi uma pessoa que me deu muito apoio. No começo ele não acreditou. Eu era pequeno, então uma empresa grande como a dele... que já atendia Colgate, grandes empresas do setor. Ele é, como é até hoje, um ícone de referência de propaganda da odontologia. VM Comunicações, né? VM.com hoje, né? É uma referência para todo o mercado odontológico. E eu queria fazer propaganda na revista dele, mas custava caro para mim. Caro é aquilo que você não consegue pagar com facilidade. E barato, pode custar 1 milhão. Você tem 10 milhões, é um barato, acabou, né? E para mim era uma dificuldade muito grande. E uma vez ele fez um comentário que eu guardo até hoje. Não que isso seja uma ofensa, mas me serviu como estímulo para ser um pouquinho melhor do que eu era naquela época. E ele falou assim, calma. Eu falei assim, Haroldo, não dá para você dividir a folha em 4, fazer um quadrante e me colocar no cantinho, né? Eu falei, não, aqui eu tenho uma qualidade de revista. E ele tá certo, ele não podia popularizar o produto dele por minha causa, né? E ele falou assim, calma, um dia você vai conseguir pagar um anúncio dentro da minha revista. Aquilo me doeu de uma tal maneira, não por ele ter me dito, mas que eu não era aquilo que eu poderia ter sido.
E isso me estimulou. Hoje eu sou parceiro dele, ele me liga, me pede conselhos, opiniões. Conselho não, porque ele que dá conselho para muita gente. Mas opiniões, ou seja, ele considera a minha opinião no mercado odontológico. Então, independente de eu fazer anúncio com ele ou não. Porque você também vive muito à ponta, né, Coral? Eu vou contar algumas coisas. Eu tive lá na fábrica, pré-CIOSP, eu vi lá no chão, assim, tudo marcadinho no chão, o tamanho do stand da Coral Dent. As pessoas, elas têm meio metro para cá, 1 metro para cá, tudo muito organizado para aproveitamento máximo. É uma preocupação sua muito grande, né? Tudo que você faz, você preocupa com todo o processo. Não vou colocar lá 100 metros no congresso e deixar com área, não. Tantos metros, tem que produzir, tem que vender tanto por metro, tem toda uma inteligência ali em volta daquilo. E eu vejo você no congresso, você está ali no balcão, ali, esquentando o balcão, né? Que às vezes o CEO, ele não está na porta de frente, o cliente final, ele não tem esse contato. E você não, você quer ter esse contato e escutar a ponta também. Isso faz um pouco da sua essência, né? Sim, porque nem todo mundo sabe que eu sou o Coral. E eu me visto igual, eu não sou mais bonitinho, nada, né? Eu fico igual no balcão, vendo a opinião e solicitações, as reclamações, né? Do consumidor final. E tem gente que já me conhece e acaba vendo, principalmente o pessoal da faculdade. Mas esse feedback, né? É muito importante para saber o que o dentista precisa e o que ele está querendo da empresa, né? E em questão de organização, como você falou, você faz isso na harmonização. Você divide o rosto da pessoa inteira, é tanto ml para cá, tal, para quê? Você tem um resultado melhor. Você não pode passar daquilo, né? E aquele material de harmonização tem que dar aquele resultado final. A mesma coisa, tem a logística, né? Desde o estoque interno, como é que o produto X que vai passar por dentro do estoque, é logística, né? E o mais importante de tudo isso é eu estar lá. Eu dificilmente eu falo com distribuidores lá, né, que me toma muito tempo. Então tem gente que vem de fora, oi, tudo bem? Eu sou do Peru, legal, parabéns. Olha, se eu tenho um cartão, eu mando, a gente conversa depois por WhatsApp ou então por Skype e tal, mas dê uma olhada no que é a empresa. Não vou ficar falando muito lero-lero, porque o importante é o cirurgião dentista, o meu consumidor final, que se ele não desejar, os distribuidores não venderão, né? Então, isso é importante. E eu tenho feito sempre assim, né? Eu pensei até ficar de longe. Existe até aquela situação de consumidor ou consumidor cliente oculto, né? É que hoje eu já estou mais conhecido, né? Mas eu sempre fiz isso, né? E vou também nos concorrentes. Fico olhando os stands grandes dos concorrentes, o que eles estão acertando, o que eles estão errando, para que eu faça melhor, né? Nada se cria, tudo se melhora. Isso é muito bom. A gente já falou de vários nomes aí, né? O próprio Maurício Caso, o Haroldo, de várias pessoas, professores aí. E você conhece muita gente do mercado, né? Instituto Velini, você já deu aula lá também. A Marta da GM, né? Conta um pouquinho da sua relação com esse mercado da horta. São pessoas importantes no mercado. Eu fico pensando, né? Poxa, eu sou um sobrevivente, né? Até por causa do Covid. Mas desde quando eu comecei, né? Eu acho que eu comecei mesmo em feira em 86, 87, por aí. E muita gente no mercado quebrou. São poucos que sobreviveram, né? E eu sou um deles, né? Tem muita gente nova, mas tem muita empresa que quebrou. Eu não estava mais no mercado. Empresas grandes, inclusive. E até a própria Colgate já teve muito mais presença nos congressos, né? Porque não é mercado, não é vantagem investir tanto hoje em congresso. Mas para mim é o melhor ambiente, né? Para se vender, para se ter feedback do profissional. E temos o e-commerce, né? O e-commerce tem tudo lá, a história do produto, como que é feito, para que serve, né? E a facilidade de comprar. E eu conheci lá a fábrica, vi como tem um sistema automatizado, coisas que você vê em fábrica na China, Coral Dent já tem ali a organização, a gestão. É por isso que a gente viaja para a China. Foi muito difícil chegar nesse nível? Um dentista ter uma fábrica com processos tão organizados? Você procurou ajuda? No início, como eu falei para você, eu comecei a trabalhar no 3º ano de faculdade. Meu pai já tinha uma clientela, né? Mas que foi uma transição meio complicada, porque queriam o meu pai, não queriam um estudante de odontologia.
Mas aí meu pai teve um problema de saúde, acabou tendo que sair, eu fui pegando aos poucos, tal, eu peguei uma grande parte da clientela dele. Mas o consultório dava dinheiro, tanto é que manteve a indústria por muitos anos, e por isso que eu não quebrei. Mas a indústria, então, ela era no sentido assim, mais um sonho. Lá atrás, quando começou, você queria estar num congresso, ter o seu stand no congresso, na revista. Era quase que por ego, então? Você queria estar se divertindo ali, mas você acreditava que estar no congresso, aquilo ajudaria muito nas vendas naquele momento? Chegou uma hora, Thales, que o dinheiro que eu punha do consultório para lá, aí comecei a ver que precisava dar retorno. Então eu já pus tanto dinheiro aqui, agora vou parar? Não posso parar. Então aí começa a revista. Claro, eu comecei a vender bandeja com folhetinho. Essa aí você não conhece. Eu ia de cidade em cidade, quando eu tinha congresso. Eu entrava no hotel, tinha página amarela. Eu arrancava as páginas amarelas onde tinha dentistas e clínicas odontológicas. Voltava e escrevia mão a mão, né? Com etiquetinha, tá bonitinho, mandava um folhetinho e no verso estava escrito assim: sim, desejo receber os modelos abaixo indicados. Para isso estou remetendo cheque nominal a Coral Dente tal, número tal, e vinha. Eu parecia o Silvio Santos, chegava os envelopes assim, tirava cheque. Eu falei, meu Deus do céu, eu acertei. Sabe quando você fica aquela sensação de que você está dando retorno, né? E aí eu comecei a fazer isso. E os congressos, né, cada vez aumentando, né? E era uma diversão, era uma viagem, né? Eu me identifico muito com você, Coral. Para mim o que você fez era spam, né? E eu fiz muito disso no início também. No meu caso, eu demorei aí uns 8 anos para as coisas começarem a considerar que estavam dando certo na minha vida. Sabe quando você está dando aquele murro e as coisas não estão indo, mas não desistir, continuar acreditando. Mas eu fazia isso. Às vezes eu viajava, hoje a gente dá muito curso fora, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui para Bolívia, eu vi os principais congressos da cidade, pegava o site, pegava o e-mail no site, mandava e-mail para eles também. Hoje em dia é WhatsApp, né? Você vê que uma clínica, não sei, com potencial grande, não faz harmonização facial, tem alguém do comercial, mas por que vocês não fazem? Não tem ninguém fazendo ainda, a gente tem os cursos, a gente tinha várias estratégias assim. Hoje, um bom trabalho, graças a Deus aí as coisas encaminharam e a gente já é mais conhecido. Então hoje a gente investe muito em marketing, mas sem dúvidas, o principal é o boca a boca, né? Sim. A gente investe X em marketing, mas o que volta de boca a boca, de indicação, recomendação, é o ponto mais importante da empresa. Pessoas como a Marta, né? A Marta da GM, foi ela que me indicou para a Ortho Technology lá nos Estados Unidos, que era amiga de um amigo lá tal, e chegou pro Brian, o dono da Ortho Technology, e falou: compra isso aqui, que isso aqui é bom. Ele olhou e falou: para que serve isso? Eu falei: para fazer desgaste interproximal e tal. Aí o dono de empresa dos Estados Unidos fez assim, já veio um lá e falou assim: ó, faz embalagem, desenha embalagem para isso. Outro, o nome para isso aqui. E outro, qual é o pedido tal. Ele perguntou para mim: quanto você quer vender isso para mim por mês? Eu chutei alto assim, né? Eu falei: pelo menos umas 500, né? Por mês. Ele pede 1.000, 1.500 por cada 15 dias. Então, para mim, aquilo, a Marta, para mim, abriu um portão, não, abriu uma avenida enorme para mim. E eu sou grato a ela até hoje por causa disso. Relacionamento, né? Amizade. Igual a gente ainda não ganhou dinheiro junto, né, Coral? A gente vem tentando. Gastar dinheiro até agora. Só gastou comigo, eu só gastei com você também. Eu comprei curso teu. Você comprou curso e não assistiu, né? Não assisti, mas eu tentei. Olha, eu te conto melhor, Coral. Você foi o primeiro aluno de curso online da Nova Odonto. Você abriu o carrinho, nem sei, você devia estar ali. Pra te dar tudo sorte. Pronto e deu muita sorte. Eu não consegui assistir o curso, mas tudo bem. Né? Mas foi um prazer participar disso com você. Muito obrigado aí. Conta pra gente, Coral, como funciona o seu processo de criação, como é o seu dia a dia, o que te faz feliz? Então, como comentei, é aquela necessidade e aquilo me dá um estalo. Vou fazer. Não sei se vai dar certo, mas eu queria que isso tivesse feito para mim. É óbvio que eu pergunto: e aí, o que você acha? Pô, legal. Aí eu começo a desenvolver. Depende se eu preciso de mão de obra terceirizada, se eu tenho condições de fabricar, porque eu não tenho tudo lá, né? Por exemplo, corte a laser. Eu não vou comprar uma máquina de corte a laser, que se eu posso terceirizar, mais barato, né? Eu vou gastar 50, 60 mil reais numa máquina de corte a laser importante, né?
do que eu posso terceirizar, né? E aí vai indo, eu vou desenvolvendo e muitos acertos e erros. Tem muito produto que eu criei e não vendeu nada, né? Eu tenho, por exemplo, um produto que não é da odontologia, que eu desenvolvi um prendedor de roupa, que prende desde um pedaço de seda até um tapete, né? Sem marcar, sem nada e com resistência e uma peça única, quer dizer, não acaba nunca. Só vai acabar se o cachorro pegar do chão e mastigar. Se for o meu cachorro, vai acabar, viu? O Astro, ele tá danado, tá ali com seus 3, 4 meses, ele tá comendo tudo. Espero que daqui a um tempo eu possa falar aqui no podcast que o Astro parou de comer tudo. Ele é um aspirador de pó. E desses produtos eu como aqui na mão. Explica pra gente o que é isso. Isso aí é útil. Quase indestrutível. Eu aqui antes da gravação tá saindo, pulei. Né? Ele está em fase de polimento, né? Polimento e gravação do nome da empresa e tal. E como dentista eu nunca vi no mundo eu fabrico lixa, né? Eu fabrico lixa e consequentemente fabrico discos diamantados, né? De lixa. E eu sou a única empresa que fabrica disco montado em peça de contraângulo, em mandrilho de contraângulo. Mas tem um grande problema de você machucar a boca, né? O disco já é uma coisa potente, né? No mundo que a gente vive hoje, não é um trambolho muito grande, né? Mas tem gente que ter uma habilidade, um ponto de apoio. Eu não sou capaz de usá-lo com maestria. Já fiz muita iatrogenia, tanto é que eu desenvolvi o disco não iatrogênico de diamante, né? Para diminuir a capacidade a possibilidade de iatrogenia. Mas isso aí é o primeiro e único protetor de disco para contraângulo que existe no mundo. Então, tem um desenho, um corte. Ele vira para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, se adapta em qualquer contraângulo existente no mercado, ou então na maioria deles, né? E o que existe atualmente é apenas para peça reta, né? Então, o mandril longo, e aí que para mim não dá, eu não consigo trabalhar com aquela peça reta dentro da boca, né? Para prótese tudo bem, para você gastar, tal, alinhadores, aparelhos ortodônticos removíveis, tal, tudo bem. Mas o contraângulo é o que tem mais acessibilidade e mais maior risco de fazer um acidente. E isso aí não. Aqui a gente está aqui no nosso estúdio, até coloquei aqui estrategicamente, né? Além da nossa tradicional lâmpada que vocês estão vendo, tem um mocho aqui da Coral Dente. Eu queria que você contasse um pouquinho dele. Você trouxe mais produtos que estão aí em cima também, lançamentos. Mas fala um pouquinho do mocho, por favor. A gente fala dos produtos e já vai caminhando para o encerramento também. O mocho tem... A minha secretária, ela tinha mania de limpar os móveis com lustramóvel. Aquele lustramóvel Shell, né? E limpou o meu mocho e passou esse bendito lustramóvel Shell e eu fui, o mocho ficou e eu né? Eu falei, caramba, eu não gosto de mocho, não me sinto bem. Eu puxava, às vezes a rodinha não dava aquele giro que você gostaria que desse e acabei ficando com raiva do mocho normal. Coincidentemente, eu tenho uma filha que eu precisei fazer bastante fisioterapia com ela. Eu teve um probleminha e fiquei muito tempo usando essa bola de pilates, né? Sim. Que era fininha e tal. E eu sempre sentava na bola de pilates e ficava mexendo com ela, tal, punha ela deitada, tal. E sempre sentava, mas nunca me senti tão confortável. Minha avó pediu um dia para eu trocar o botijão de gás da cozinha que tinha acabado. Aí eu peguei o botijão, tirei assim e vi o suporte do botijão de gás. Parece que alguém me deu um tapa na cabeça, eu falei assim, coloca a bola. Eu peguei a bola e coloquei no negócio, para chegar nisso eu fiz mais de 12 modelos, né? Foi um estudo. A bola é igual a de pilates, porque toda bola é redonda, né? E a forma é igual, só que a quantidade de material é muito maior, então é mais resistente. Quer dizer, se cair um instrumento pérfuro cortante e tal, ele não vai furar com facilidade, né? Então é mais resistente. E você sentando nessa bola, obrigatoriamente você se posiciona melhor. Então sua coluna é muito mais favorável, fica muito mais agradecida depois de um grande dia, né, de trabalho exaustivo, né? E aí veio a capa, aí veio a frescura de deixar uma peça decorativa. Então
É o mocho bola que a gente chama de city ball, né? Muito bom, Coral. Aqui na Nova hoje todo mundo já se acostumou com ele. De vez em quando alguém cai, né? Já teve uns 2 casos aqui. Mas eu fiz a versão sem rodinha também, que ele fica fixo, parado para escritório, por exemplo. Né? E a minha linha de produção de manual ali, que tem que ser montada e tal, todo mundo senta no city ball, no caso do mocho bola. Mas quem caiu foi porque mediu errado o espaço, a profundidade, acabou passando e sentou de lado e ele foi. Não acertou meio com meio, então... Isso é muito importante. Eu, quando era recém-formado, nos consultórios que eu trabalhei, aqui em São Paulo, foi aqui em Moema, aqui pertinho da gente, com a doutora Maristela Lobo, periodontista. E eu lembro que ela tinha no consultório dela, e no começo eu estava ali estagiando, depois comecei a atender alguns pacientes lá, e no consultório dela tinha, e eu não conseguia ficar em pé, eu demorei para encontrar o equilíbrio ali, o eixo, viu? Eu me sentia, como é que eu vou dizer assim, como o bobo da roça que não conseguia usar alguma coisa. O touro maluco, né? Quase isso, quase o touro maluco. Eu cheguei a cair no começo, e hoje a gente tem já a posição. Aí que tá. Ela te obriga a sentar corretamente. Ninguém impede que você fique torto. Mas a hora que você for se movimentar, você se posiciona corretamente, que é o benefício que faz. Eu acredito que é justamente isso. Como a minha postura tem era até muito ruim. Tem mestrado provando isso, viu? Que legal. Isso é importante. É. Muito bem, Coral. E quais são os planos para o futuro? Qual é o teu grande sonho? Não é pescar. Eu vou te levar para pescar ainda, viu? Não é pescar ainda, que nem o caipira que eu contei a história, né? Lembrei da história, né? Mas depois desse negócio do Covid, que eu passei por um apuro aí, eu não estou mais preocupado com o futuro, eu estou preocupado com o hoje, porque o futuro você não sabe se vai existir, né? Tá todo mundo sujeito a isso, você pode tropicar aqui e não está mais. Perdi, infelizmente, muitos amigos, né? Que jamais pensaria que pudesse ter perdido. Na flor, no pico do auge da vida deles, e isso me deixou muito triste, não pela perda só, mas em pensar que amanhã não existe. Descobrir o que amanhã não existe. Ele não existe. O amanhã nunca existiu. Está na sua cabeça o que vai poder ser existido do hoje que vai acontecer amanhã. Então eu não me preocupo, eu estou me preocupando mais em desenvolver, por exemplo, nessa pandemia eu desenvolvi 5 produtos novos. Mas conta um pouquinho pra gente, Coral, da tua experiência aí com o Covid, como é que foi o processo? Não é bom passar pelo que eu passei e fico muito triste pelo que sei que muita gente está passando, né? Desde a desinformação de quem está atendendo, que não é uma culpa, né? Mas é por falta de oportunidade de ter aprendendo. Os médicos, o médico que me atendeu, me acompanhou, ele entrava no quarto, punha a mão na cabeça e falava, não sei o que fazer, não sei. E a minha diabética, eu sou diabético, e subia de 580 e caía para 40. A minha glicemia, assim, existe uma tabela para você medicar o paciente, se está com tanto de glicemia, dá tantos ml de acordo com o peso, tal, né? De insulina, que ela vai baixar para tanto, vai normalizar. O vírus deu uma misturada nisso que era inconcebível aquele resultado. Eu te acompanhava, eu lembro de te mandar mensagem e você falar, tô aqui com o celular, mas até para digitar eu fico cansado, não consigo nem responder digitando. Eu fiz uma mensagem padrão, muito obrigado sua intenção de minha melhora, né? Que Deus te dê em dobro de saúde, alegria e luz do seu caminho. Bal, tchau. Não vou. Eu achando que eu era especial, era a mensagem padrão que você estava mandando para todo mundo. Eu mandei para todo mundo. Thales, é exaustivo. Não. E ainda pensando que você não pode estar lá amanhã de novo, aquilo piorando, a saturação de 90, 85, 75. Eu falei, meu Deus, tô indo embora. E eu sempre tive medo de morrer asfixiado, você acredita? Falta de ar mesmo. Sempre afogado, sempre tive esse medo. Tanto é que eu brinco com a minha filha que eu quero morrer de papum. Né? O que é papum? Papum. Foi, acabou, chegou, eu quero acordar do outro lado, se tiver outro lado, porque eu também não sei mais nada. Mas eu aconselho que se protejam bastante, né? E não deixem para fazer. Não pense que não acontece com a gente. Você já se vacinou? Já. Assim, eu ia tomar a segunda dose um dia depois que eu me internei. Já ia tomar a segunda dose. E aí você tomou depois de tudo? Depois, passou um tempão depois, né? Já faz uns 3 meses. Mas eu fiquei, mesmo depois que eu saí do hospital, isso aqui eu não fazia.
dói demais. Eu lembro de você pulmão. falar, eu queria que você viesse aqui e você não tenho... Eu cheguei a 47% de comprometimento. Então, não sei se as costelinhas fecharam e quando você expirava, não podia passar uma mulher bonita na minha frente, porque se eu fizesse, doía, eu não podia ver isso. Minha mulher que escute isso, pelo menos. Muito bom, Coral. Ontem eu tive a oportunidade de vacinar, chegou no meu grupo aí, né? Chegou semana passada, eu estava viajando, voltei para São Paulo no domingo e ontem eu acabei me vacinando. E você falou de um ponto muito importante, né? Eu nem pensava em falar isso, mas senti que eu devo falar. A parte da desinformação, né? Eu vejo tantos colegas ainda, mesmo médicos, dentistas, que fazem campanha contra a vacina, que não vão tomar. Isso, infelizmente, é no mundo inteiro, né? Eu sei que nos Estados Unidos, em Israel, tem campanhas anti-vacina. Tomando, você não está seguro que vai dar problema? Imagina, não sei tomar. Com certeza você não está protegido. A gente está vendo vários lugares do mundo aí que já está reabrindo, Nova York, Washington, Califórnia, Miami, né? Que já está eliminando não tem mais álcool em gel, é sem máscara, né? Então o mundo voltando ao normal que a gente esperava. Mas com a nossa realidade ainda, infelizmente, independente da posição política, a desinformação, do meu ponto de vista, ela acabou fazendo muito mais vítimas, né? A gente já vacinou e tem pessoas realmente que param de usar máscara, param de tomar cuidado, né? A gente tem que esperar o ambiente. Eu sempre falei isso, que mais importante do que você vacinar é que a maioria esteja vacinada, né? Um só não faz verão. Para a gente realmente baixar essa doença, 70% tem que ter vacinado. Esse lockdown fala, não funciona para nada. É menos gente propícia a ter contaminação. Então, para mim, funciona, né? Eu acho que é menos gente exposta. Tem gente que não para, tudo bem. Não dá nem para parar por causa do trabalho e tal, que é específico para ter que, até para a comunidade, funcionar. Mas quanto mais tempo ficar restrito, eu acho melhor, tá? E não vai falar que eu faço isso, né? Mas eu penso 1000 vezes antes de fazer alguma coisa que possa me prejudicar ou prejudicar outra pessoa. Isso é muito importante, né? Você vê tantos relatos de pessoas que sabiam que estavam com a doença, mas saíram de casa para comprar alguma coisa. Eu vou com máscara, não tem problema, e que pode encontrar alguém no caminho e acabar passando. Eu mudei de opinião devido a que eu vi próximo de mim. Quando você ouve só, morreu, porque é comum, né? Morre de um jeito todo dia, né? Mas foi de Covid, foi de Covid. Realmente foi realmente Covid. E eu passei aquilo, entendeu? O próprio Herty Silva, né? O Herty passou. E ele saiu de lá tão mudado quanto eu. Veja no Instagram dele. E os comentários dele tirou da minha boca, tá? Então, dá mais valor pela vida, para os familiares, que é a única coisa que você leva daqui. E no meu caso, vou inventar cada vez mais em menos tempo, porque é o que eu vou levar daqui, o resto vai ficar aí. Muito bom, a gente já está quase terminando. Primeiro eu quero uma recomendação de um livro aí para os nossos ouvintes. Bom, livro. Eu, como falei para você, não sou um cara muito estudioso, né? Eu tenho até trabalhos, né? Fiz uma cefalometria, né? Desenvolvi uma cefalometria só minha. É o que? Cefalometria de coral? Como é que ela chama? É Scocati. Scocati. É italiano, né? Scocati, para não ficar muito coral, né? E aí eu fiz também uma classificação junto com a minha esposa. Ela gosta muito de ortodontia relacionada com a periodontia. E desenvolvi com ela uma classificação também no risco ortopédio. Então, é fácil. Risco ortopédio melhora muito a comunicação entre periodontista, ortodontista e o clínico geral. Muito interessante. Mas eu não sou de livros filosóficos, né? De saber da vida de fulano de tal como foi. Eu não sou. Se eu pegar um livro desse, eu durmo na 3ª página. Então, não me interessa muito. Então, eu sou um cara mais prático. Então, o meu livro hoje é um livro da Editora Globo, né? E ele chama... Ganhei da minha filha, que ela sabe que eu gosto disso. O livro dos negócios. É quase um almanaque mesmo. É um almanaque, não é um livro, né? São relatos de invenções que deram certo e de outros malucos como eu fizeram alguma coisa ao longo da vida, as mais antigas possíveis, né? São sistemas, tem um monte de coisa muito interessante. E ali eu fico vendo e alimentando a minha vontade de querer fazer mais coisas. Eu sou apaixonado por essas histórias. Tem tanto inventor, né? Thomas Edison.
Santos Dumont. Para mim, você é o Santos Dumont da odontologia. E tem um livro que foi escrito pelo Ribeiro, né? O Ribeiro escreveu muitos livros aí de marketing. Luiz Inácio Ribeiro. Luiz Inácio Ribeiro. Ele fez vários livros, né, de marketing. É um marqueteiro da odontologia, né? Um cara que ensinou muito dentista a trabalhar. E hoje ele está pescando, né? Hoje ele comprou um home... Motorhome. Motorhome. E viajou o Brasil inteiro, até fora, na América do Sul. E hoje ele está estabelecido, está ancorado em Guarapari. Legal. Acho que é isso. E esse livro dele, né, tem as 100 melhores ideias da odontologia, né? Ele me conhece há muitos anos e dessas 100 melhores ideias da odontologia, eu devo ter umas 10 lá. Legal. E ele mencionou lá, cada produtinho lá, tá lá, 100 melhores ideias da odontologia. Tem muita gente legal que fez coisa lá. Muito obrigado, Coral. A gente tá chegando ao fim. Quase o Jô Soares. Infelizmente o Jô Soares acabou, né? Não vai dar pra ir no jogo, mas veio aqui na Nova Cast. Nossa, tá tão bom. Eu até esqueci que tá sendo gravado isso aqui. Essa é a melhor parte. Deixa sua mensagem final, pessoal, para quem acompanhou até aqui hora, para quem vai te ouvir esse mês agora de maio de 2021 ou até 2030, 2040. Mensagem? Faça aquilo que tem vontade. Não deixe para amanhã. Se quer falar que gosta de alguém, fale. Quer fazer alguma coisa nova, faça. Quer deixar de parar de trabalhar hoje, pare. Mas faça aquilo que tem vontade, porque esse é o seu eu, né? Não as obrigações, né? Faça aquilo com vontade que vai te dar prazer. Não faça nada obrigado, né? E não deixe, se tem um sonho, não se restrinja àquilo que é aquela dificuldade. Quanto mais difícil for, mais recompensador é o resultado. Então, vai atrás, com dinheiro ou sem dinheiro, não importa, vá atrás do seu sonho. Quero ser empresário. Haja como empresário para você ser um grande empresário, né? Quero ser professor. Haja como professor. Não deixe, mesmo se você não estiver sendo o melhor professor, hoje, um dia você vai aprender. Como o nosso querido Thales, que hoje é um maestro da harmonização, né? E faz isso com prazer. Muito obrigado pelas palavras, pela mensagem. Tem uma frase, né, que falam que ninguém vence aquele que nunca desiste, né? Muitas vezes a gente desiste quase alcançando alguma coisa. Acho que serve de inspiração. E nessa mesma linha aí, né, de fazer aquilo que você tem vontade, seus sonhos, a gente vê que muitas vezes a gente se adequa, né? Eu preciso de tal coisa para realizar tal coisa, mas eu acho que você nunca deve esquecer realmente qual é o teu grande sonho, o que você está buscando aí na sua jornada. E não esquecendo que sozinho não se faz tão fácil. Uma cabeça pensa, duas ou muito mais pensa muito melhor. Esse foi o NovaCast e recebemos com muito carinho Marcos Coral Scocati. Nos vemos no próximo episódio.